Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Bom, então vamos seguindo aqui na nossa sequência de exercícios de revisão. Hoje a gente entra, enfim, na análise sintática. Se vocês observarem bem, não há uma frequência muito grande de exercício deste assunto, né? Pelo menos não da maneira como a gente vai tratar aqui nessa aula. Mas esse é um assunto que vai ser muito necessário para alguns tópicos que a gente vai tratar mais para frente, como regência, concordância e tal, né? E eu falei que não há uma frequência muito grande desses exercícios, mas na verdade há sim, né? Acontece que esses vestibulares que o poliedro costuma usar aqui na apostila de revisão, então a gente fala aí principalmente da Unesp, da Unifesp, da FUVEST, da Unicamp, de fato, nesses não há uma frequência muito grande. Mas, principalmente aí nos vestibulares de medicina, Santa Casa, Medicina de Jundiaí, entre outros, e eles aparecem, esse tipo de exercício aqui que a gente vai tratar, aparece com uma frequência muito grande. Tanto é que eu queria lembrá-los aqui que lá, quando a gente começou a aula à distância, eu disponibilizei para vocês uma lista de exercícios acho que tinha cerca de 40 exercícios só desse assunto, né? Só dessa questão aqui de sujeito, tipos de sujeito, oração sem sujeito, ordem direta, objeto, objeto direto pleonástico, né? Então a gente vai relembrar aí alguns desses conceitos. E aí, tanto é que eu coloquei aqui principalmente os exercícios do poliedro no vídeo, mas no final, para complementar esse assunto, justamente para justificar isso que eu acabei de falar para vocês, eu coloquei dois exercícios aí, um da Medicina Jundiaí e um, salvo engano, da Santa Casa, depois a gente vê lá no final, eu não me lembro do slide, que tratam desse assunto também e que infelizmente não estão na apostila de revisão, né? Para quem se interessar por esses vestibulares de medicina, esse é um assunto que eu acho que a gente deve considerar como um assunto que tem uma relevância um pouquinho maior do que tem para os demais vestibulares aí de outros cursos, principalmente dessas grandes universidades, tá bom? Então é o seguinte, comecemos aqui com uma questão da FUVEST 2019, em que ele trouxe para a gente aqui um texto que fala sobre o mito político. Isso daqui é claramente uma provocação da FUVEST do ponto de vista dos caminhos tortuosos pelos quais a política brasileira se encaminhou. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção aqui ao que esse texto diz. Ele diz o seguinte: mito, na acepção aqui empregada, não significa mentira, falsidade ou mistificação. Tomo de empréstimo a formulação de Hans Blumenberg, do mito político como um processo contínuo de trabalho de uma narrativa que responde a uma necessidade prática de uma sociedade em determinado período. Olha o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que o mito não necessariamente é uma mentira, mas é uma narrativa que é toda organizada, toda pensada para responder a uma necessidade prática de um determinado período. No caso do Brasil, talvez a gente pense aí na questão do combate à corrupção, né? Percebam que a gente fala muito, a política brasileira fala muito do combate à corrupção, como se esse fosse o grande mal da sociedade brasileira. E não se fala, por exemplo, pelo menos não na mesma intensidade, da desigualdade, né? Que talvez seja um mal, talvez até maior, mas enfim. E aí ele continua. Narrativa simbólica que é o mito político coloca em suspenso o problema da verdade. Seu discurso não pretende ter validade factual, mas também não pode ser percebido como mentira. Do contrário, não seria mito. Ele não tem uma ligação necessária, né? Ele não tem uma conexão necessária com a verdade. Mas ele também não é uma mentira.
né? Ele é uma meia-verdade, ele é uma distorção da realidade. O mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os indivíduos, né? Tem a ver com aquilo que ele disse no começo. Então, os indivíduos ali estão demandando alguma coisa, então ele dá um sentido, ele procura dar um sentido, ainda que seja distorcendo a verdade. Ao fazê-los ver, ó, só um detalhezinho, vou ler de novo essa parte aqui porque aqui é a parte da questão. O mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os indivíduos. Ao fazê-los ver sua condição presente como parte de uma história em curso, ajuda a compreender e suportar o mundo em que vivem. O nosso problema está nesse finalzinho aqui, tá? A gente vai voltar aqui para responder com clareza essa questão da FUVEST. Então a FUVEST perguntou: sobre o sujeito da oração em que vivem, é correto afirmar? Bom, qualquer pergunta que for feita a respeito do sujeito de uma oração, a gente tem que primeiro encontrar o verbo. O verbo aqui é vivem, né? Ixi, o gato tá brincando aqui, derrubou as coisas. O verbo aqui é vivem. Então eu vou perguntar quem vive. Lembrando, para encontrar o sujeito, a pergunta é quem ou o que antes do verbo. Quem vive? E aí eu venho aqui no contexto. Então, ó, o mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os indivíduos. Ao fazê-los ver, perceba que tem os dois pontos aqui. Ao fazê-los ver sua condição presente como parte de uma história em curso, ajuda a compreender e suportar o mundo em que vive. Então, pelo contexto aqui, a gente descobre que a pessoa ou as pessoas que vivem nesse mundo, né, são os indivíduos, que tinha sido citado lá em cima, né? Beleza. Então vamos ver as alternativas. Expressa indeterminação, cabendo ao leitor deduzir a quem se refere a ação verbal. Não é verdade. Poderia ser um sujeito indeterminado desde que eu não tivesse o referente anterior. Então, para sujeito indeterminado, eu queria que vocês lembrassem e guardassem esse exemplo como aquele caso do roubaram o meu carro, né? Então, você chega lá, você estacionou seu carro, foi para a rave, na hora que você chega lá, seu carro não está mais lá. E aí você fala, meu Deus, roubaram o meu carro. E aí a pergunta é, bom, a pergunta do sujeito é sempre essa. Quem roubou? E a resposta nesse caso é, eu não sei, né? Para um sujeito ser indeterminado, ele tem que atender a 3 circunstâncias. Ele tem que estar na terceira pessoa do plural. Percebam que aqui roubaram está conjugado na terceira pessoa do plural. Ele tem que estar oculto. Isso quer dizer, eu não posso ter escrito eles roubaram meu carro, os bandidos roubaram meu carro, porque senão o sujeito vai ser o eles ou vai ser os bandidos, né? E o terceiro ponto é esse. Eu não posso ter referência anterior, né? Se eu tivesse dito assim, os ladrões estão extremamente ousados, roubaram meu carro em plena luz do dia. Então, aí eu tenho um contexto que é a frase anterior, né? Que diz que são os ladrões. Ah, mas isso não diz muita coisa. Não importa. Do ponto de vista sintático, você tem uma palavra ali que exerce o papel do sujeito, né? O cabelo solto hoje, ó. Tá molhado. Então, veja bem, num contexto como esse, tá na terceira pessoa do plural, está oculto, porém eu tenho referência anterior, tá? Queria que vocês lembrassem aqui do sujeito indeterminado como aquele dos verbos que a gente usa para fofoca, né? Olha, disseram que você pegou ele na blow. Disseram. Disseram. Aí você vai perguntar, quem disse? Ah, eu não sei, né? Então, isso é o sujeito indeterminado, que não é o caso aqui, tá? Ele está oculto, beleza. E visa evitar a repetição da palavra circunstâncias. Aí errou, né? Quem vive nesse mundo não são as circunstâncias, são os indivíduos, né? Então, a B até aqui ela estava certa, depois ela errou. É uma função sintática preenchida pelo pronome que, também não é, né? Se a gente fizer a análise aqui, ó, vivem onde? Em um mundo, né? Esse em que é um adjunto adverbial de lugar, porque afinal de contas esse que está retomando lugar, está retomando mundo, né?
Então não é a letra C. É indeterminado, a gente já viu que está errado, né? Tendo em vista que não é possível identificar a quem se refere a ação verbal. Errado, a gente sabe, é o termo indivíduos. E olha a letra E. Ele está oculto e seu referente é o mesmo do pronome os no verbo fazê-los. Vamos ver se isso é verdade, ó. Ele diz: o mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os indivíduos. Ao fazê-los ver sua condição, ao fazer os indivíduos verem sua condição como parte de uma história em curso, ajuda a compreender e suportar o mundo em que os indivíduos vivem, né? Então, o mesmo sujeito do vivem é o sujeito do vivem é o mesmo referente desse pronome los, que é os indivíduos. Portanto, letra E. É uma questão de um assunto que é muito simples, né? Mas que a gente tem que ir com bastante calma ali, porque tem que ir por eliminação e tudo mais, né? Até porque ele não diz claramente, o sujeito é indivíduos, né? Ele diz, não, o sujeito é o referente do pronome os que está em fazê-los, beleza? A outra questão que eu queria comentar com vocês é essa daqui, ó. O texto era bem maior, né? Tinha um texto bem mais extenso do que esse, mas a questão que eu quero comentar diz respeito a uma frase que está no primeiro parágrafo. Então ela diz assim: durante 3 séculos, do século XVI ao XVIII, a escravidão foi praticada e aceita sem que as classes dominantes questionassem a legitimidade do cativeiro. Muitos chegavam a justificar a escravidão, argumentando que, graças a ela, os negros eram retirados da ignorância em que viviam e convertidos ao cristianismo. A conversão libertava os negros do pecado e lhes abria a porta da salvação eterna. Dessa forma, a escravidão podia ser até considerada um benefício para o negro. Perceba essa exclamação aí, né? Para nós, esses argumentos podem parecer cínicos, mas naquela época tinham poder de persuasão. A ordem social era considerada a expressão dos desígnios da providência divina e, portanto, não era questionada. Acreditava-se que era a vontade de Deus que alguns nascessem nobres, outros vilões, uns ricos, outros pobres, uns livres, outros escravos. Claro, é porque Deus quis. Até hoje esse argumento rola por aí, né? De acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social. Essa é a frase problemática que vai ser abordada ali na questão. De acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social. Assim justificada pela religião e sancionada pela Igreja e pelo Estado, representantes de Deus na Terra, a escravidão não era questionada. A Igreja limitava-se a recomendar paciência aos escravos e benevolência aos senhores. Gente, Bom, tem coisa que não mudou, né? Bom, então a pergunta é: de acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social. O trecho destacado exerce a função sintática de. Então, primeiro ponto, perguntou de função sintática, a gente lembra que a primeira coisa que a gente tem que fazer. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, peraí. Falou de análise sintática. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o verbo. Então aqui eu tenho, de acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social. Aí eu vou fazer a pergunta do sujeito, né? Então, logo depois de achar o verbo, eu vou fazer a pergunta do sujeito. Vou perguntar assim: quem cabia ou o que cabia? Lembrando que a pergunta para encontrar o sujeito é sempre quem ou o que, antes do verbo. Por que, professor, pode ser quem ou o que? Porque o sujeito pode ser uma pessoa ou pode ser uma coisa, né? Então, quem cabia não serve. Mas o que cabia aos homens? Modificar a ordem social, né? O que não cabia aos homens. Então, isso daqui, olha bem, responde a essa pergunta. Né? Quem ou o que antes do verbo é uma pergunta para encontrar sujeito. Logo a gente já respondeu o exercício. Isso daqui é, portanto, o
sujeito, né? Ah, professor, e esse aos homens? Ó, modificar a ordem social cabia a alguém. Essa segunda pergunta, que é a algo ou a alguém, depois do verbo, percebem que cabia a alguém. Primeiro eu digo o verbo e depois o a alguém, cabia a algo e tal, né? É para achar o objeto. Nesse caso, um objeto indireto, porque tem preposição. Então, aos homens é um OI. Então, se a gente quisesse colocar na ordem direta, ficaria, de acordo com essa teoria, modificar a ordem social não cabia aos homens, não era responsabilidade dos homens. Se tivesse assim, obviamente seria mais fácil enxergar que isso é o sujeito, né? Então o trecho que está sublinhado ali exerce a função de sujeito. Só que aqui vale a pena a gente fazer uma observação, já que a gente está na revisão. O exercício ele diz assim: o trecho destacado exerce a função de sujeito. Só que do ponto de vista da nomenclatura gramatical, a gente não poderia chamar isso de sujeito. A função é de sujeito, beleza. Agora, como tem um verbo aqui, a gente vai chamar, se estivesse fazendo análise sintática da frase, isso daqui de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê, professor? Porque tem um verbo aqui dentro, né? Tem um verbo aqui dentro, que é o modificar. Então isso daqui é uma nova oração, e é uma oração que, como nós vimos, tem função de sujeito. Lá na temática de oração subordinada, a gente falou que quando a oração tem função de sujeito, ela é subjetiva. Mas a Unesp perguntou algo que veio um pouquinho antes, né? Ela só perguntou qual é a função, e a função é de sujeito, tá? Beleza? Bom, gente, então uma outra questão agora da Unesp 2016, que vai no mesmo sentido, né? Que pede aqui a função sintática e tal, né? Então, a Unesp deu pra gente esse texto, né, que fala também, eu só peguei aqui o primeiro parágrafo, o texto era mais extenso. Não se esqueçam, né, que o Unesp e o Unifesp fazem aquele tipo de prova em que ela põe um único texto e várias questões sobre o mesmo texto. Então eu peguei aqui só a parte que nos interessa, e ela diz assim: a divisão ciência-humanismo se reflete na maneira como as pessoas hoje encaram o computador. Resiste-se ao computador e a toda a cultura cibernética como uma forma de ser fiel ao livro e à palavra impressa. Mas o computador não eliminará o papel. Ao contrário do que se pensava há alguns anos, o computador não salvará as florestas. E aqui vem a parte que nos interessa. Aumentou o uso de papel em todo o mundo, e não apenas porque a cada novidade eletrônica lançada no mercado corresponde um manual de instrução, sem falar numa embalagem de papelão e no embrulho para presente. O computador estimula as pessoas a escreverem e imprimirem o que escrevem. Como hoje qualquer um pode ser seu próprio editor, paginador e ilustrador sem largar o mouse, a tentação de passar sua obra para o papel é quase irresistível. E aí a pergunta aqui, também muito direta, perguntando a função sintática, muito parecida com a do slide anterior, diz assim: os termos o uso de papel, vou grifar aqui ó, de outra cor, o uso de papel e um manual de instruções, um manual de instrução, deixa eu achar aqui, um manual de instrução, beleza, se identificam sintaticamente por exercerem nas respectivas orações a função de. Então, na verdade, a Unesp deu duas chances de a gente acertar um exercício, né? Porque vamos supor que você não conseguiu entender qual é a função sintática que esse trecho aqui, o uso de papel, tem dentro da oração em que ele está inserido. Então, você poderia tentar na outra. Apesar de que eu acho que o uso de papel é um caso mais fácil de dizer qual é a função sintática do que um manual de instrução. Então, olhem lá no contexto. Aumentou o uso de papel em todo mundo. Isso é a oração, né? Qual é o verbo dessa oração? Aumentou. Primeiro passo da análise sintática é sempre encontrar o verbo. E depois perguntar pelo sujeito. Não sei se é sujeito, então vamos fazer a pergunta. Vou perguntar: quem aumentou? Opa, peraí. Quem aumentou ou o que? Vou escrever por cima aqui. O que aumentou em todo mundo?
né? E aí a resposta é o uso de papel. De novo, a gente tem aqui um sujeito pós-posto, um sujeito fora da ordem. É lógico que o vestibular, quando ele for perguntar sobre sujeito, ele não vai perguntar para a gente o sujeito da frase "O João comprou balas". Ele vai pegar uma frase que tem algum tipo de dificuldade. Uma das dificuldades mais comuns é o sujeito estar fora da ordem, né? Fora da ordem direta, que é aquela do sujeito antes do verbo. Então, vamos deixar aqui em suspenso, mas vamos confirmar se realmente é o sujeito, porque a função tem que ser a mesma para esse trecho, um manual de instrução. E aí ele continua. E não apenas porque a cada novidade lançada no mercado editorial, no mercado, tudo de novo. E não apenas porque a cada novidade lançada no mercado corresponde um manual de instrução. O verbo aqui é corresponde. E aí pergunta para encontrar o sujeito. Quem corresponde ou o que corresponde? E aí um manual de instrução corresponde a cada novidade lançada. Se a gente quisesse colocar na ordem direta, ficaria mais óbvio quem é o sujeito, ficaria exatamente desse jeito. Um manual de instrução corresponde a cada novidade lançada no mercado. Então, em ambos os casos, a gente tem sujeito, né? E é exatamente essa a resposta. Uma observação importante sobre esse exercício. Obviamente que nessas questões em que ele vai perguntar para a gente qual é a função sintática, alguma dificuldade vai haver, como eu disse, né? A dificuldade mais comum é o fato de o sujeito estar fora da ordem, o sujeito não estar antes do verbo, mas isso não deve ser algo que dificulte nossa vida, porque a gente sabe que o sujeito não necessariamente está antes do verbo, não necessariamente está no começo da frase. A gente descobre quem é o sujeito fazendo a pergunta quem ou o que, e depois dizendo o verbo, tá? Não se esqueçam disso. E óbvio que ele ia colocar aqui entre as alternativas, e não é por um acaso que está na letra A, objeto direto, né? Por quê? Porque se não fosse sujeito, teria grandes chances de ser objeto direto, por estar imediatamente depois do verbo, por não ter preposição, né? Então esse exercício tem essa pegadinha. Meu cabelo tá bonito hoje, hein? Esse exercício tem essa pegadinha, tá bom? E é uma pegadinha bem comum mesmo. Bom, outra questão aqui da Unesp, essa daqui já vai tocar numa coisa um pouquinho mais complexa, né, que tem a ver com vozes do verbo. Ela deu pra gente aqui um texto de um filósofo chamado Zizek, né, um filósofo marxista, vivo ainda, e eu peguei só o trecho que nos interessa. Ele diz assim, se bem que aqui eu coloquei o trecho todo, ele diz assim, ó, numa antiga anedota que circulava na hoje falecida República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, um operário alemão consegue um emprego na Sibéria. Sabendo que toda a correspondência será lida pelos censores, ele combina com os amigos. Vamos combinar um código. Se uma carta estiver escrita em caneta azul, o que ela diz é verdade. Se estiver escrita em tinta vermelha, tudo é mentira. Um mês depois, os amigos receberam uma carta escrita em tinta azul. Tudo aqui é maravilhoso. As lojas vivem cheias, a comida é abundante, os apartamentos são grandes e bem aquecidos, os cinemas exibem filmes do Ocidente, há muitas garotas sempre prontas para um programa. O único senão é que não se consegue encontrar tinta vermelha. E como estava escrito em tinta azul, era verdade, né? Nesse caso, a estrutura é mais refinada do que indicam as aparências, apesar de não ter como usar o código combinado para indicar que tudo o que está dito é mentira. Mesmo assim, ele consegue passar a mensagem. Como? Pela introdução da referência ao código, como um dos seus elementos na própria mensagem codificada. Uma das questões da Unesp era o seguinte, olha que interessante, ele fala assim, ele faz uma referência ao código, né? Então existe aqui uma referência metalinguística nesse texto, né? Então, ao dizer
olha, aqui tudo é maravilhoso, tudo é muito legal, né? As lojas são cheias, não sei o que e tal. O único problema é que não tem tinta vermelha. Ou seja, ele deixa implícito que ele queria ter escrito com tinta vermelha, mas não foi possível. Mas ainda assim a mensagem continuou sendo válida e o que ele pretendeu dizer continua, pelo menos entre os amigos com os quais ele combinou isso, funciona. A pergunta é a seguinte: um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul. Assinale a alternativa que expressa na voz passiva o conteúdo dessa oração. Bom, como o espaço aqui está muito apertado, eu trouxe essa mesma questão para esse outro slide aqui. O que a gente tem que saber? O que significa dizer que uma frase está na voz ativa ou na voz passiva? Voz ativa é quando eu tenho um sujeito agente, um sujeito que realiza a ação. Voz passiva é quando eu tenho um sujeito paciente, né? Depois de ter encontrado o sujeito, eu interpreto esse ponto. Eu falo, o sujeito está realizando a ação ou está sofrendo a ação? No caso em questão, vou pegar a frase que está no texto. Ela diz assim, um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul. Recebem é o verbo. Beleza. Vou perguntar, quem recebe? Os amigos. É o sujeito. Perceba que os amigos, eles são aqueles que receberam, não o que foi recebido. Então eu tenho aqui um sujeito agente. Tá certo? E aí, quem recebe, recebe algo. Qual é o algo que eles receberam? Uma carta escrita em tinta azul. Essa pergunta do algo ou alguém depois do verbo é para achar o objeto. Como não tem preposição, é direto, né? E esse um mês depois, só para a gente completar a análise aqui, é um adjunto adverbial de tempo, né? A pergunta que eu faria é, eles recebem quando? Um mês depois. Beleza. Como que eu faço essa transformação da voz ativa para a voz passiva? Então, olha bem, nessa transformação, vou colocar assim, voz ativa e voz passiva. Nessa transformação, o que a gente tem que fazer? O que é objeto direto na voz passiva vai virar... Desculpa, o que é objeto direto na voz ativa vai virar sujeito na passiva. Então, vou começar com essa primeira transformação. Vou começar a informação com isso aqui, uma carta escrita em tinta azul. Uma carta escrita em tinta azul. Beleza. Segunda transformação. Aquilo que é o verbo na voz ativa vira locução verbal na voz passiva. Eu vou acrescentar um verbo. Lembra que a voz passiva analítica, ela sempre tem dois verbos. E aqui vem uma dica importante, que geralmente é aí que o exercício quer pegar a gente. Mantenha o tempo verbal. Recebem está no presente. Então, uma carta escrita em tinta azul é recebida. E a terceira transformação, aquilo que é sujeito na voz ativa, na passiva vira o tal do agente da passiva, acrescentando para isso a palavrinha por. Então, voltando aqui, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos. E o resto, professor, depois de ter feito essas três transformações? O resto é resto. Por exemplo, o que a gente tem de resto aqui é um adjunto adverbial de tempo, que inclusive pode aparecer em qualquer lugar da frase. Ele pode aparecer no começo, poderia dizer assim, um mês depois, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos. Poderia aparecer no final, né? Uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos um mês depois, tá? Então, o que importa é que o núcleo da frase seja isso daqui. Então vamos ver. Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul seria recebida pelos amigos. Errou no tempo verbal. A estrutura está certinha. Só que para ser seria recebida, aqui teria que ser receberia. Ou receberiam. Os amigos receberiam. Aí o correspondente seria isso daqui.
Os amigos deveriam ter recebido um mês depois, errou. Né? Ó, mudou o tempo do verbo. Percebem que o problema dessa questão está na questão do verbo. Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul foi recebida. Muita gente assinalou essa daqui, hein? Porque o verbo aqui está no presente, mas ele tem uma ideia de passado, né? Porque ele está contando uma história que já aconteceu. Mas não importa, a estrutura é de presente, então aqui tem que ser é recebida. Tá certo? Para ser foi recebida, aqui na frase original tinha que ser receberam. Os amigos receberam, né? Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos. Beleza, deixar uma bolinha aqui. E os amigos receberiam, errou. Um mês depois, percebe que isso daqui nem na voz passiva tá, né? Portanto, letra D, né? Percebe que ele foi, parece que é uma questão de vozes do verbo, mas no final é uma questão de tempo verbal, né? Porque a diferença entre as alternativas diz respeito ao tempo, beleza? Vamos aqui para essa próxima, que é exatamente sobre esse assunto que eu acabei de levantar, a questão do tempo verbal. Então, essa daqui é uma questão da Unesp também, 2017. O texto aqui realmente era um texto mais extenso, né? Eu só peguei aqui o parágrafo que nos interessa, inclusive é um texto que a gente já leu aí em aulas anteriores, e ele diz assim: é provável que você esteja exausto de ler e ouvir várias dessas recomendações, né? Recomendações que estavam no primeiro parágrafo. Faz tempo que a ideia de integrar uma comunidade e sentir-se confiante e seguro por ser parte de um coletivo deixou de ser um sentimento comum aos habitantes das grandes cidades brasileiras. As noções de segurança e de vida comunitária foram substituídas pelo sentimento de insegurança e pelo isolamento que o medo impõe. O outro deixa de ser visto como parceiro ou parceira em potencial. O desconhecido é encarado como ameaça. O sentimento de insegurança transforma e desfigura a vida em nossas cidades. De lugares de encontro, troca, comunidade, participação coletiva, as moradias e os espaços públicos transformam-se em palco de terror, de pânico e de medo. Beleza. E aí ele deu pra gente aqui esta frase, né? Ó, as noções de segurança e de vida comunitária foram substituídas pelo sentimento de insegurança e pelo isolamento que o medo impõe, tá? Esse exercício vai pedir o inverso do que a gente fez no exercício anterior. Ele diz assim, ó, esta frase foi construída na voz passiva. Ao se adaptar tal trecho para a voz ativa, a locução verbal foram substituídas assume a seguinte forma. Então a gente tem que fazer o sentido inverso. Então a gente tem aqui, ó, as noções de segurança e de vida comunitária, vou fazer de outra cor, foram substituídas. Esse é o verbo. Quem foi substituído? Pergunta para achar o sujeito. As noções de segurança e de vida comunitária. Isso é o sujeito. Percebem que esse sujeito é paciente. Esse sujeito recebe a ação, ele não substituiu nada. Ele foi substituído, ele é o alvo dessa ação, né? E quem que substituiu? O sentimento de insegurança e isolamento que o medo impõe, né? Se a gente quiser, então, colocar na ordem direta, vai ficar na ordem direta, perdão, na voz ativa, vai ficar o seguinte. O sentimento, ó, tirei o por, né, que estava aqui em pelo, lembrando que pelo é a fusão de por mais o. Então, o sentimento de insegurança e, ó, vou tirar esse outro por, porque aqui eu tenho um agente da passiva duplo, né? E o isolamento que o medo impõe, olha bem, o que aconteceu com eles? Eles substituíram. Olha a questão do tempo verbal. É isso que está em jogo aqui pra gente. Substituíram, e aí quem substitui algo, né? O sujeito vira objeto na transformação da passiva para ativa. Substituíram as noções de segurança e assim e até o final, né? Então, olha bem, o que está em jogo nessa questão é o tempo verbal. Foram substituídas
Na correspondência de vozes, teria que ser substituíram. E aqui eu queria... Então, ó, já vamos dar a resposta aqui. Substituíram. Tá aqui, ó. Beleza. Para ser a letra A, substitui, aqui tinha que ser o seguinte. As noções de segurança e de vida comunitária, vou colocar aqui, ó. Para a letra A, tá certa? Teria que ser assim. As noções de segurança e de vida comunitária são substituídas. Aí eu mantive o presente. E aí, se fizesse essa transformação que ele pediu, deveria ser substitui, né? Na verdade, não deveria nem ser substitui, porque o sujeito está no plural, mas tudo bem. Substituiriam. Para ser a letra C, aqui teria que ser seriam substituídas. Aí o correspondente seria substituiriam. Para ser substituiu, teria que ser aqui, ó. Substituiu não tem como ser. Porque ó, o sentimento de insegurança e o isolamento que o medo impõe está no plural. Então não tem como ser substituiu. Essa daqui não tem como. Para ser substituem, né, teria que estar no presente. Portanto, essa daqui. Percebe que, apesar de ele pedir só uma palavra da frase, você teria que fazer a transformação da frase inteira para ter certeza de como que ficaria. Tá bom? Essa daqui é uma outra questão também de análise sintática. Percebam que eu dei um salto aqui, pulei várias questões, porque são aquelas que têm texto mais extenso e tal, e eu quero comentar essas na aula interativa com vocês. Só que é uma questão que nós fizemos, né? É uma questão que também toca no ponto da variação linguística, no tópico da variação linguística, tá? Diz o seguinte: está vendo esse peixe, Garfield? Este é o último peixe que eu compro. Entende o que eu quero dizer? E aí tem um balãozinho vazio. Isso daqui é uma questão da Unifesp. Considerando-se a situação de comunicação entre Garfield e seu dono, a frase em linguagem coloquial que preenche o balão do último quadrinho é: bom, tenho de saboreá-lo bem? Olha bem, essa frase está certa, né, do ponto de vista gramatical. O problema é que, dada a situação, dado o fato de que o enunciado pediu linguagem coloquial, não é comum que a gente use na linguagem coloquial este pronome, sobre o qual eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Devo saborear a ele muito bem, né? Também não é comum. Convém que eu o saboreie bem, saboreá-lo-ei muito bem, eu tenho de saborear bem ele, né? E aqui a resposta certa é a letra E. O que é importante nesse exercício? Vocês se lembram que quando a gente falou de pronomes pessoais, eu comentei com vocês o seguinte: os pronomes o, a, os e as, eles só podem ser usados na posição de objeto, né? E os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e ele, só podem ser usados na posição de sujeito. Beleza. Só que o que acontece na nossa linguagem coloquial? A gente usa também os pronomes do caso reto na posição de objeto. Isso daqui é uma marca de coloquialismo nosso. A gente faz isso. Deixa eu só subir a temperatura aqui que eu estou morrendo de frio. Pronto. A gente faz bastante isso. Então, olha o que acontece. Eu tenho de saborear bem ele. Se a gente fizer a análise aqui, a gente tem o seguinte: saborear é o verbo, ou melhor, o verbo aqui é tenho de saborear, tá? Para a gente pegar a locução. Quem tem que saborear? Eu, é o sujeito. E quem tem que saborear algo. Então eu vou ter um objeto aqui. Qual que é esse objeto? É o ele que está retomando peixe. Só que se a gente lembrar dessa regrinha aqui, a gente vai ver que ele é pronome do caso reto, que só pode ser sujeito. Mas essa é uma marca da coloquialidade. Por isso que eu comentei que na letra A tá certa ele usar aqui o lo, né, que nada mais é do que o pronome o, tá? Aqui na letra C também tá certa. Convém que eu o saboreie bem, né, usou o pronome o. Todas elas, do ponto de vista de norma culta, estão certas. Só que o exercício pediu aquela que marca a nossa maneira coloquial de dizer, né? Que é, portanto, a letra E. É o caso do eu vi ela, que todo mundo
mundo sabe corrigir, mas parece que só sabe corrigir nesta frase, né? Bom, vamos avançar aqui, ó. E aqui estão as questões que eu disse para vocês que não estão no poliedro, mas que vale a pena a gente desenvolver, né? Porque é sobre esse assunto. Então ele deu para a gente aqui essa frase, esse texto, perdão. Planta amazônica é a nova arma contra o mosquito da dengue. Uma planta encontrada nas áreas alagadas da floresta amazônica pode ser a mais nova arma contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi estão desenvolvendo um larvicida e um repelente à base de Montricardia linífera, planta que também é conhecida como aninga. O estudo vem acontecendo há 10 anos, quando o grupo soube, por meio da população ribeirinha, que não existiam mosquitos transmissores da malária nas regiões onde a planta se encontrava. Olha a sabedoria popular. A partir daí, o grupo passou a analisar seu composto químico e descobriu que os extratos da aninga inibiam o crescimento dos ovos do Plasmodium falciparum, o parasita causador da malária. Beleza. Assinale a alternativa que expressa apenas informações do texto e está redigida de acordo com a norma padrão. Então, essa questão tem 2 pontos a serem considerados. Ele tem que trazer informações que estão no texto e tem que estar certo do ponto de vista gramatical da norma culta da língua, da norma padrão, como ele diz no enunciado. Vamos só excluir, então, pela questão da norma padrão, né? Então, ele diz assim, ó. Foi encontrado na floresta amazônica uma planta que pode exterminar a malária. Bom, primeiro que já está errado. Bom, vamos para a questão gramatical. O verbo é foi encontrado. Aí eu vou perguntar, quem foi encontrado? Ou o que foi encontrado? E estou tentando, com essas 2 perguntas, achar o sujeito. E a resposta é uma planta. Você fala, ué, professor, e daí? Tá certo? Tá errado? Tá errado. Tem um erro de concordância aqui. Como o sujeito é feminino, aqui deveria ser foi encontrada. Então já podemos excluir, não estou nem preocupado se isso foi dito no texto, se isso foi distorcido, estou só preocupado com a questão gramatical e já posso excluir por ela. A criação de um larvicida e um repelente ocorreram no Museu Paraense Emílio Goeldi. Vou fazer de outra cor aqui. Essa daqui também tem um erro gramatical. E esse erro gramatical você consegue encontrar fazendo a análise sintática. Então, ocorreram é o verbo. E vou perguntar, o que ocorreu? E essa pergunta é para achar sujeito, né? O que ocorreu? Resposta, a criação de um larvicida e um repelente. Tá errado, professor? Tá errado. Porque o núcleo aqui é criação. Então, a criação ocorreu, né? O de um larvicida e um repelente são satélites de criação, mas percebe que o núcleo é criação, um substantivo singular, portanto o verbo não pode estar no plural. Então aqui a gente está tocando num ponto muito importante sobre o estudo do sujeito, que é a questão da concordância. Isso vai aparecer para a gente mais para frente ainda na revisão, mas é um ponto muito, muito, muito importante. Se a notícia poder ser considerada correta, os dias do Aedes aegypti estão contados. De novo, está errado, né? O que está errado aqui? Esse daqui está errado a conjugação do verbo. Se a notícia puder ser considerada correta, né? Não poder. Faz 10 anos que pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi vem se dedicando ao estudo da planta aninga. Bom, aqui tem 2 coisas que a gente tem que analisar. Esse faz 10 anos, a dúvida é faz 10 anos ou fazem 10 anos? E esse vem, né? Lembrando que a gente tem essas 2 formas verbais aqui, ó. Eles vêm e eles vêm. Já vou falar sobre elas. Deixa essa daqui. Os cientistas paraenses concluíram de que a planta amazônica tem propriedades inseticidas. Essa letra E está errada por uma questão de regência. Os cientistas paraenses concluíram, olha bem, concluíram o verbo, vou fazer do começo. Quem concluiu? Os cientistas paraenses é o sujeito. E aí tá tudo certo, né? Tá no plural, o verbo tá no plural.
O problema vem agora, ó. Quem conclui, conclui algo. Qual é o algo que eles concluíram? Que a planta amazônica tem propriedades medicinais. Percebe que esse verbo não pediu essa preposição aqui. Então, aqui está o erro dessa alternativa. Agora, para a gente terminar, vamos refletir um pouquinho aqui sobre essa letra D, que é a alternativa certa, né? Faz 10 anos. Por que não fazem 10 anos? Então, vocês se lembram que o verbo fazer, quando tem ideia de tempo transcorrido, de tempo passado, ele é um verbo impessoal. O que significa dizer que é um verbo impessoal? É um verbo sem sujeito. Se ele não tem sujeito, qual que é a consequência que isso tem? Ele fica sempre no singular. Então, eu vou falar faz 1 ano, faz 10 anos, faz 50 anos. Sempre que o verbo fazer carregar essa ideia de tempo transcorrido. E o outro problema que talvez gere dúvida aqui é esse vem, né? Ó, faz 10 anos que os pesquisadores do museu vêm se dedicando. Qual que é a diferença entre essas duas formas aqui? É qual é o verbo, né? Vem desse jeitinho aqui é o verbo vir, que é exatamente o que ele pretendeu dizer, né? Já dessa forma aqui é o verbo ver, eles veem, eles olham, né? E não deveria ser assim mesmo, né? Então, por essas razões, alternativa certa, letra D. Beleza? Bom, é o seguinte, isso daqui é o que eu tinha para comentar, eu trouxe esses exercícios, acrescentei esse daqui e a gente continua falando sobre esse assunto. Lembrando que a gente pode retornar a esses mesmos exercícios, se vocês julgarem necessário, na própria aula interativa, tá bom? Gente, um beijo, até nossa aula interativa.